Olá, pessoal. Então, chegamos no capítulo 2, tá? Esse capítulo, ele se trata da evolução do modelo atômico. Nessa aula, ela seria só uma aula introdutória, tá? Para vocês entenderem o que se trata, né? Esse modelo atômico. Então, o que nós vimos nas aulas anteriores? Primeiro, né, que a química é a ciência que estuda as propriedades e o comportamento da matéria. Em segundo, nós vimos que a matéria é tudo aquilo que tem massa de repouso e ocupa um volume no espaço. E terceiro, nós vimos que os átomos são a estrutura principal da matéria, tá? Nessa ilustração aqui, eu mostro para vocês alguns exemplos do que é matéria e do que não é matéria, que conforme nós vimos. Então, toda a parte de vegetação, de rochas, esse fluido aqui que é a água, e tanto o ar, né, que nós não conseguimos enxergar de fato, tudo isso é matéria, como nós vimos. Dessa imagem aqui, a princípio, que não seria matéria, seria a luz, né? Então, a luz a gente sabe que é uma radiação eletromagnética, então ela não é matéria, ok? Bom, a questão aqui é, por que nós estudamos o átomo, tá? Nessa disciplina. Eu vou exemplificar para vocês utilizando, né, uma analogia a um celular, tá? Então, imaginem que vocês têm ali um celular de vocês e esse celular, ele deu problema, tá? Quando vocês enviam ele para o conserto, o que a pessoa lá que vai consertar vai precisar fazer, né? O mínimo, ela vai precisar abrir esse celular nas suas diferentes partes, né? E analisar cada uma dessas partes, para ver qual delas tem problema, né? Então, ele precisa ter o conhecimento tanto das partes, quanto do comportamento de cada uma das partes, para ver, né, qual delas está com um comportamento diferente do que deveria, tá? Então, a questão é essa, né? Quando a gente quer entender o comportamento de alguma coisa, que nesse caso seria um celular, a gente precisa entender o funcionamento das suas peças constituintes, tá? Então, um exemplo aqui, né? Para nós compreendermos, então, o que a gente trata de matéria, né? Nós precisamos, então, compreender o que compõe essa matéria, que é o átomo. Então, eu exemplifico para vocês por meio de uma bola de tênis. Então, a gente tem aqui uma bola de tênis e nós sabemos que essa bola, ela precisa duas coisas. Uma, ter uma boa resistência mecânica, né? Porque, no caso, assim, quando você utiliza a raquete, né? Você está exercendo uma grande força, digamos assim, com a bola, e você não pode, né, permitir, óbvio, que essa bola, ela quebre, né? Ela se desmanche, enfim, quando você utiliza ela. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa quicar, né? Então, ela também tem que ter uma certa possibilidade de absorção, digamos assim, de impacto, né? Enfim, tá? Então, para que ela faça isso, né? Nós utilizamos um material que nós chamamos de nylon, né? Então, vejam, para que ela tenha essas propriedades, eu utilizo uma determinada molécula, né? Que eu chamo lá de nylon, é um polímero. Aí, a gente analisa um pouco mais a fundo. Nós temos aqui representando as fibras desse polímero, que é o nylon, né? Então, o nylon, ele tem essa característica de resistência, né? E também dessa questão da absorção do impacto, enfim, devido justamente, né, aos átomos que ele tem, que são átomos ali de carbono, hidrogênio, oxigênio, enfim, né? E a forma com que esses átomos aqui, ó, eles estão ligados entre si, né? E como que essa fibra, ela vai se organizar no espaço, é o que dá todas essas características, tá? E por fim, quando a gente analisa um pouco mais, né, a fundo esse nylon, nós temos lá no fundinho o átomo, né? Cada átomo de carbono, oxigênio e assim por diante. Então, vejam, né? Para que eu entenda, por exemplo, como que o nylon tem essas determinadas propriedades, eu preciso primeiro analisar os átomos que compõem o nylon, entender o comportamento desses átomos individualmente. Depois que eu entendo os átomos individuais, eu consigo entender como que eles fazem, né, para se ligar dessa forma e formar esse polímero. E aí, entender a partir do polímero, né,
como que vai ser o comportamento da bola no final. Então vejam, para mim saber a respeito, né, do comportamento do meu objeto, eu preciso fundamentalmente saber, né, lá sobre o átomo, que é o que constitui esse objeto. Então, a nossa questão aqui é fazer o que na química? É entender primeiro, né, o funcionamento desse átomo, tá? Então, como eu disse para vocês, exemplificando com o celular, para que eu consiga ver o funcionamento do meu átomo, que seria tipo celular, eu preciso primeiro entender as partes constituintes daquele celular, ou seja, os constituintes agora do meu átomo. Além de eu entender quem que constitui o átomo, eu preciso entender o comportamento dessas partículas, né, que compõem o átomo, assim como do átomo como um todo, tá? A questão é que eu poderia pensar assim, bom, então é só fazer como eu tenho um celular, né? É só eu pegar e abrir o meu átomo, né? Muito simples. Eu abro lá, vejo do que ele é feito, né? E vejo assim como que essas estruturas ali estão se comportando e beleza, tá? Eu já sei como que funciona o meu átomo. Não, isso não é verdade, tá? Por que não é verdade, gente? Porque eu não consigo, até o momento, analisar um átomo individualmente. Eu não consigo ir lá, abrir ele e ver de fato como ele se comporta, tá? Então, com a tecnologia atual ainda, isso não é possível. O que é possível hoje, né? Eu consigo avaliar, então existem alguns equipamentos que me permitem avaliar, por exemplo, grupos de átomos, né? E o comportamento desses grupos, tá? E principalmente, né, no caso desses grupos em superfícies sólidas, né? Então, quando eu estou tratando de líquidos e gases, ainda fica mais complicado. Então, quando eu tenho um material, né, digamos uma determinada liga metálica, ou um polímero, né, enfim, uma cerâmica, eu consigo analisar ali, né, mais ou menos como que os átomos estão agrupados e como que eles estão interagindo entre si. Então, isso hoje é possível, mas não é possível eu ir mais a fundo, né, e abrir lá, enxergar o átomo no seu interior e ver como que ele se comporta, tá? Aí, eu disponibilizo lá para vocês, né, se vocês quiserem saber como que é essa análise, né, que eles fazem desses grupos de átomo, né, como que eles analisam as superfícies, assim, dos materiais, enfim, né, para identificar que existe um átomo e tudo mais, a gente faz isso por microscopia de tunelamento com varredura, tá? Então, na aula complementar, eu explico mais ou menos como que funciona essa análise que é feita do átomo atualmente, tá? É bem legal e recomendo lá para vocês, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor.